Meu primeiro destaque é o seguinte: a CBF deveria mudar o nome de Copa do Brasil para Copa Dálmata, porque esta Copa do Brasil está manchada com um pênalti ridículo marcado no primeiro gol do Atlético Mineiro. Esse é meu destaque inicial. Se não fossem outros erros absurdos, né, Camarão, que nós vimos ao longo da temporada, eu diria que realmente é uma Copa manchada. Mas nada, tá mantida a média, né? Média medíocre da arbitragem brasileira, porque o pênalti ontem foi bizonho mesmo, né? É mais um daqueles lances que eles entram no campo da discussão, porque a maneira como a arbitragem do futebol brasileiro interpreta os lances e a maneira como é conduzido todo o processo aqui abre o leque para que aquilo seja considerado pênalti por alguns árbitros e que para mim, né, no futebol com o qual eu me acostumei, isso evidentemente não é compatível com uma infração. Um lance como aquele em que o jogador do Atlético Paranaense, o Cittadini, no caso, estava recolhendo o braço e a bola levemente raspa no cotovelo dele. Um lance em que você precisa, né, colocar uma lupa ali para conseguir visualizar exatamente a mudança de trajetória. Enfim, e aí o árbitro, ou quem quer justificar o lance a favor de si, no caso o atleticano mineiro, né, para avalizar de fato aquela marcação, ele vai lá e se ampara a regra fria, né, que basicamente é essa. Uma regra que passa a cada instante por novas atualizações. Toda hora muda. Ninguém sabe qual que é a regra. E um grande problema nesse processo todo, independentemente das questões culturais, porque a gente vê um lance como esse a toda hora em outras ligas e esse lance passa batido e não tem muita discussão. Você pega na Inglaterra, às vezes, lances como esse, assim, não são questionados, a arbitragem não aponta, não tem uma comoção dentro de campo e segue. Vamos para o próximo lance. O grande ponto, na minha opinião, e aí é algo inerente ao futebol brasileiro e que atinge todos os clubes. Então, ontem o torcedor do Furacão se sentiu prejudicado. Outro dia vai ser o torcedor do Atlético Mineiro quem vai se sentir. Outro dia o do Flamengo, do Palmeiras e assim, consequentemente. O grande ponto para mim é a falta de transparência no diálogo com o público. Essas regras elas mudam à torto e à direito. Novas adaptações, novos ajustes. A maneira como o toque de mão é entendido, enfim, como infração ou não, e isso fica muito distante daquele que de fato é o personagem principal do jogo, que é o torcedor. O futebol existe essencialmente. Mas eles não ligam pro torcedor. Exatamente. Mas eles não ligam pro torcedor. E não se liga pro torcedor. Não, então pois é. Esse é o ponto Agora, principal para mim. Para dar uma sublinhada, parabéns ao Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, é o melhor time do país, mesmo tendo... O Atlético Mineiro, gente, só pra gente fazer aqui uma rápida análise. Campeão estadual, né? Início ainda de trabalho, o Hulk nem era titular absoluto do Cuca, etc e tal. Campeão da Copa do Brasil, porque será? Na Libertadores foi eliminado de forma invicta, jogando melhor as duas partidas contra o Palmeiras, depois tornaria tricampeão da Libertadores. E no Campeonato Brasileiro sobrou. Eu vou falar o quê? Vou falar que a Copa do Brasil foi manchada? Claro que não, foi uma brincadeira por ter sido o primeiro destaque. Parabéns ao Atlético Mineiro, o melhor time do Brasil, tá sobrando. Lamento muito a postura do Atlético Paranaense, uma ridícula postura. Não pode tomar 4-0 numa final. Foi o placar mais elástico da história de uma decisão de Copa do Brasil. Então assim, gente, a arbitragem influenciou no primeiro gol? Influenciou, mas se não tivesse marcado o pênalti nesse primeiro lance, o Atlético faria 2, 3, 4, até mais gols, independentemente desse lance ter sido marcado o pênalti ou não. Que é uma vergonha é o pênalti marcado. Mas o Atlético sobrou e mereceu a vitória. Usando aquilo que você gosta de fazer, João, de fazer aqueles comparativos dos times, né? Tava dando uma observada ontem, porque realmente me chamou muito a atenção a diferença técnica dos dois times. Muito, não é? Ficou muito gritante ontem. Não parecia uma final de Copa do Brasil de dois times que estão brigando em condições de igualdade ali pelo título. O Atlético Mineiro muito, muito superior. Aí O eu fui Paranaense fazer só ganhou uma posição. Pra te ajudar, o Atlético Paranaense só ganhou uma posição. Uma. Eu fiz lá mais nenhuma. Você chama lá de... pau a pau. Pau a pau? É. Eu não botei nenhum jogador do Porque você Furacão não jogando jogo do Galo. Atlético Paranaense. Deveria tá bom, passar a vamos assistir lá. mais jogos. Você tem que Vamos sair lá. um pouco do eixo Vamos Rio, lá. São Paulo, BH. Pra mim, tem que ver nenhum jogos. jogador do Furacão joga no Galo como titular. O Everson é melhor goleiro que o Santos. Tá brincando comigo. Olha, eu Tá acho brincando que são parecidos. A Capri, pelo amor São de Deus, parecidos. Capriotti. São iguais. O Everson é unanimidade nem na torcida do Galo. O Não, Santos tá campeão brincando. olímpico. Tá brincando, não. brincando. O O Santos é Everson campeão fez olímpico, já foi pra seleção brasileira. Eu acho campeão o de Santos, Copa do já Brasil, falei que acho o vice Santos sul-americano. um belo goleiro. Então, Gosto do Santos. Isso, e o Mas Everson é melhor? tem uma temporada Não, boa.
Boa onde? Boa! Onde? Como aonde? Onde boa? Como Para, onde, Capri, Capelão? para, Você tá Capri. brincando? Não, tá brincando não. O cara é tem só você 3 assistir os jogos do títulos Atlético grandes, Mineiro. Não. Aí o time ajuda. Mas Ele o fez time uma ajuda. outra partida. O Capri, Ah, ele oscilou no próprio tá bom. Campeonato Brasileiro, primeiro semestre. Ele não era unanimidade na torcida do Galo. O torcedor pedia pra ele sair pro banco. Peraí, Capri. Eu concordo contigo. Então vamos só lá. o Santos, depois o resto é pau do, Então tá do bom, Galo. então vamos lá. Suponhamos, tá bom, vamos. Você tá em cima do muro, hein? Não, o Santos é melhor, tá Você bom, viu como vamos eu lá. janto ele? Ele O já Santos- mudou de não, opinião, não, tá vendo? Aqui tem embasamento. Supondo que o Abundância Santos de é melhor. conteúdo. E o Viu, resto? Camarão? E o resto? Eu acabei de concordar contigo. Ah, então. O Galo então é atropela isso. o Atlético Paranaense Então, em todas as concorda posições. comigo. Ah, então tá bom. Em então todas é as isso. posições. Então em é todas. isso, então só é isso. no gol. Por Só no isso- gol que não. Por Resto, isso sim. que eu entendo que o Atlético Paranaense tinha que ter jogado de uma maneira diferente. Vai lá e se tranca inteirinho. Tentou. Se fecha. Tentou. Não tentou, não. Tentou, Capri, não deu um chute a gol até tomar o primeiro gol. Mas se trancou muito mal, João. Muito concordo mal. contigo. Muito mal. Porque o Atlético passeou. Passeou. Se trancar é se trancar mesmo. Meter todo mundo lá. Faz 2 linhas de 4 lá. Como fez contra o Flamengo no jogo de volta. E já era. meu. A real é que o Atlético Paranaense, pelo menos na teoria, tentou exatamente reprisar o que ele fez contra o Flamengo, né? Repetiu exatamente a formação inicial. Agora, alguns jogadores estiveram numa tarde, de fato, muito abaixo da produção padrão. Nicão Sim. muito mal, o Kaiser claramente jogando no sacrifício. Terans. Então a gente está falando de um trio ofensivo, né, que conduz justamente a equipe do Furacão à resposta agressiva, ao espaço que eventualmente seria oferecido pelo Atlético Mineiro, e nenhum deles conseguiu em nenhum momento ser de fato impactante. E defensivamente, logo de cara, o Nico Hernandes e o Thiago Heleno tomaram amarelo. Então eles ficaram já pendurados. No segundo tempo, Pedro Henrique. Então assim, você jogar também à mercê ali de uma segunda falta mais dura e ser expulso, gera já uma dificuldade para o momento defensivo. E o Galo teve muitos méritos, isso é inegável, né? A gente está falando de um time que olha para o banco de reservas e tem N opções. Só para se ter uma noção, né? O Keno começa jogando e o Keno, você pega esse recorte aí dos últimos 6, 7 jogos, louco. o cara tem participação de gols, mais de uma por jogo. Machuca o Diego Costa, entra o Vargas, mete 2 gols. Nacho no covardia, banco, né? Savarino. Então, é uma assim, máquina, muita gente. gente O Galo é boa. você Não tem finalmente... grosso, não tem grosso em campo. Todo mundo sabe jogar bola.